reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª, e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Acabamos de ler aqui a parábola em que Jesus fala dos trabalhadores da última hora e que dá o título desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a parábola, então, que nos fala sobre pessoas que são assalariadas, que são contratadas, que são chamadas para realizar um trabalho. E nós sabemos que todas essas imagens que Jesus criou, todas essas figuras, todas essas parábolas, têm um sentido sempre profundo e que com o tempo nós vamos assimilando, nós vamos entendendo cada vez mais o sentido que essas parábolas têm. Kardec, ao reunir essa parábola aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele relaciona a ideia de uma progressão das revelações divinas, de revelações que vão trazendo à humanidade o conhecimento sobre as leis divinas. E é interessante que neste capítulo ele não traz nenhum comentário próprio dele. Ele colocou a parábola aqui que se encontra nos Evangelhos de Mateus, né? No capítulo 20, os versículos 1 a 16, e apenas trouxe junto as comunicações dos Espíritos, que esse capítulo, então, já logo em seguida já vem as instruções dos Espíritos. Não tem o comentário de Allan Kardec. Por que será que ele fez isso, né? Provavelmente ele julgou que as ideias dos Espíritos estavam suficientemente claras para expor o significado dessa parábola, e que, resumidamente, nós podemos, então, entender que esses trabalhadores da última hora são aqueles que vão trazer, no final de um período longo da evolução da humanidade, um conhecimento necessário, fundamental. A parábola em si ela tem elementos interessantes para reflexão, sobretudo essa fala do pai de família aqui, que na figura que Jesus cria aqui dessa parábola é o próprio Deus que chama os seus filhos a trabalharem na sua vinha, ou seja, na sua obra, na sua grande realização. Mas algo que me chama a atenção nessa parábola é sempre isso, né?
essa passagem aqui, quando ele fala assim, olha, não me é lícito fazer o que quero, acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Isso se refere a um sentimento que muitas vezes as pessoas têm de exclusivismo, de acharem que elas estão certas, que elas são as pessoas corretas, que elas estão ao lado de Deus e que o outro não mereceria nada. E aqui ele fala sobre isso. Acaso os seus olhos são maus porque eu sou bom? Ou seja, muitas vezes a pessoa não permite, ver a grandeza da obra divina, porque o seu modo de encarar a vida, que seria esse olho mau, que ele fala, acaso o teu olho é mau, no sentido de que as nossas imperfeições nos impedem de perceber que a verdade divina pode estar semeada em muitos meios diferentes, em muitas épocas, por muitas revelações. E isso revela um traço humano, de se acreditar sempre com algum tipo de primazia, algum tipo de privilégio, não entendendo que não existe perante Deus nenhum privilégio para nenhum dos seres que Ele criou. Todos são igualmente importantes nesse conjunto. Mas trazendo para a nossa vida, para a nossa experiência terrena, humana, muitas vezes as pessoas, por não compreenderem certas circunstâncias da vida, permitem que o seu lado inferior, imperfeito, externe e manifeste ali a sua imperfeição. E eles acabam sendo assim, acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Ou seja, nós não somos capazes de tirar algo de bom das experiências que nós temos por conta da nossa visão reduzida, restrita, incapacitante de perceber a vida de uma forma mais ampla. Mas isso é uma reflexão minha, então, para essa passagem. E vamos ver o que então os Espíritos disseram sobre essa passagem do Evangelho, começando pela primeira comunicação, que é uma comunicação de um Espírito que se denominou Constantino, um Espírito protetor, e que deu a comunicação na cidade de Bordeaux em 1863. Ele diz assim, o Espírito Constantino, então: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que tenha se conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador, apenas lhes faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo, quanto mais tarde melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçastes o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde,
para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Nessa mensagem, então, o Constantino ele está falando sobre o papel dos espíritas, de que foram chamados no final de um ciclo, de um tempo, né? Os trabalhadores da última hora são aqueles, então, que buscam trazer esse Evangelho de Jesus à sua mais profunda significação espiritual, se desprendendo de toda aquela materialidade, de todos os acessórios que foram sendo colocados no cristianismo ao longo do tempo. Porque no Espiritismo nós procuramos viver a essência do Evangelho, que é a sua ética, é a sua forma de viver, e não os rituais e não as práticas que, embora sejam respeitáveis porque são fé das outras pessoas, é algo que para elas é sagrado, para nós a essência do Evangelho de Jesus é realmente a sua ética, a sua forma de conduzir a vida, a sua conduta. E é isso que realmente importa para nós no Evangelho. Todas as outras questões que surgem de interpretações, de invenções que os homens criaram, de ideias pessoais, elas são muito pequenas quando comparadas ao amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, com todas essas invencionices que o homem criou nesses séculos todos, são muito pequenas quando comparada nas lições do Evangelho que nos fala sobre perdão, sobre a prática do bem, sobre a necessidade de nos modificarmos para o bem. Então, quando o Espírito traz essa reflexão dele aqui, ele nos alerta, então, que nós fomos desses chamados também a viver a mensagem do Evangelho, não como os outros, porque chegamos num tempo diferente que revela para nós outras explicações mais lúcidas, mais profundas sobre o Evangelho, sem todos esses adereços, todas essas coisas que foram colocadas no Evangelho, tanta tradição, tantas doutrinas que se criou em torno dele, e que só criou distanciamento entre as pessoas, só criou afastamento entre as pessoas. A gente vê hoje, muitas vezes, o cristianismo fragmentado, dividido, porque cada um quer ter a sua explicação exclusivista sobre ele, desrespeitando a ideia do outro. Esquece que a própria essência do Evangelho é de amor ao próximo e cada um vai se apegando naquilo que é do seu interesse, naquilo que é da sua afinidade. Nós, por instrução dos Espíritos, então, entendemos que nós fomos já convidados em outras épocas a vivenciar o Evangelho. Já passamos por todas essas denominações, todas essas correntes inúmeras, e hoje o que mais os Espíritos nos chamam a atenção é a necessidade de nos modificarmos para seguirmos essa ética, esse padrão que o Evangelho nos indica de conduta, essa forma de proceder, de viver, e não apenas de crer, e não apenas de praticar rituais, e não apenas de praticar regras que muitas vezes foram criadas pelas pessoas, pelos encarnados, e não ficaram claras ali que partiriam de Jesus. É lógico que tem coisas que ficaram parte assim, integrante do cristianismo e que são atribuídas a Jesus. E que muitas vezes as pessoas dizem, olha, foi Jesus que mandou instituir tal prática, como por exemplo o batismo ou a Eucaristia. Mas nós precisamos entender que Jesus falou para pessoas numa época que eram profundamente apegadas à materialidade da religião, à necessidade dos rituais, das práticas que impressionavam os sentidos, que davam a eles mais significado para aquilo que falava. Mas a gente sabe que a essência realmente de alguém que se transforma não é ser submerso nas águas, é renascer em espírito para o Cristo, é se modificar. Partilhar o corpo do Cristo não é ingerir algo que, de acordo com algumas doutrinas, vai dizer que ali é o próprio corpo do Cristo. Isso é uma linguagem profundamente simbólica do Evangelho, que participar do corpo do Cristo não é ter nada da sua materialidade, e sim ser um elemento agente, atuante no mundo.
Nós só faremos parte do corpo do Cristo se nós vivermos de acordo com a sua doutrina verdadeira, sem guerras, sem ódio, sem destruição, sem justificar violência, sem praticá-la, desejando apenas o bem, o amor e a paz. Aí nós nos tornamos verdadeiramente o seu corpo. Os rituais são muito responsáveis, são muito respeitáveis, não vamos afrontar ninguém que deposita sua fé nessas práticas, mas a essência é, sobretudo, aquilo que deve prevalecer para nós. Por isso que nós espíritas, então, entendemos que, passada uma fase de pensamento muito materializado na religião, muito fixado nos rituais, nas tradições, nós devemos fazer um passo além, bem longo, nos libertando de tudo aquilo que possa nos encarcerar a mente, o coração, nos impedindo de ver a verdadeira essência daquilo que é ser cristão. Então, quando ele nos fala que nós somos os trabalhadores de última hora, nós entendemos dessa forma, porque já não herdamos todas essas experiências, não vivenciamos todo esse passado, o que estamos vivenciando hoje é uma parte mais dinâmica do Evangelho, mais profunda e mais necessária a todos nós. Aqui também tem a comunicação do espírito Henri Heine, que foi dada em Paris em 1863 e que é oportuna nós lermos agora para a gente entender também essa passagem do Evangelho. Ele diz assim, olha, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa, que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam do trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos de seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Ele está falando, então, que nessa época e em épocas posteriores, aqueles que numa época tentaram manter vivo o pensamento de Jesus e mesmo assim estavam presos às suas crenças, às suas ideias e criaram sistemas que muitas vezes podem até ter encoberto a essência do cristianismo, tiveram o seu papel no seu tempo, foram importantes para as mentalidades daquela época, mas que eles renascidos trazem, reformulam os conceitos, tentam tirar Jesus de toda aquela interpretação como eles criaram naquela época, e hoje eles estarão então renovando os conceitos, ou estavam lá no século XIX, trazendo uma melhor compreensão dessas lições de Jesus. E ele vai prosseguindo na sua comunicação dizendo assim: a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola,
que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro. E também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Na visão, então, do Espírito RN, a ideia dos trabalhadores se sucedendo ao longo das horas do dia é justamente a das reencarnações dos missionários que vão, ao longo do tempo, modificando e dando a sua contribuição. Os trabalhadores reclamões são aqueles que vêm contestar o progresso trazido pelos outros, que vêm dizer, como assim não estamos nós com muito mais merecimento do que estes? Não somos nós muito mais ligados à obra do que estes? E o pai de família diz, olha, não se tornem maus porque eu escolhi esses últimos para ganhar o mesmo. Ou seja, não se percam na sua ignorância, na sua vaidade, no seu apego às suas crenças, achando que vocês têm uma prioridade no conhecimento espiritual. Mostra que há uma transformação, uma modificação do pensamento. E provavelmente ela continuará nos séculos futuros. Muitos conceitos nossos ainda limitados, ainda incapazes de serem aprofundados, o serão com o nosso entendimento, a nossa melhoria. Isso tudo significa que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo espiritualmente e os nossos conceitos tenderão a se modificar, tenderão a se transformar, tenderão a se renovar. O que não podemos é paralisar a nossa obra, a nossa realização. Nós vamos avançar no estudo desse capítulo hoje e vamos falar também da missão dos espíritas, que é trazida aqui numa comunicação de Erasto, que foi um discípulo do apóstolo Paulo, e que foi dada em Paris em 1863. Vamos ver o que Erasto nos fala sobre essa parábola de Jesus, sobre os trabalhadores da última hora também. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tende a fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aqui é uma alusão ao Pentecostes que aconteceu com os discípulos e que é narrado no livro de Atos, quando eles então recebem ali uma força espiritual diferente, é quando eles são capazes de se comunicarem em línguas diversas e eles têm a sua percepção ali do mundo espiritual muito mais ampliada. Para os cristãos ficou essa ideia de que eles teriam recebido algo especial do Espírito Santo, essas línguas de fogo, quando na verdade é um ampliar da sua capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Quando ele faz essa referência, ele retoma essa linguagem dessa época e fala sobre isso, que é uma fase nova em que as línguas de fogo, ou seja, a mediunidade, a intuição mais aguçada, estaria disponível para aqueles que trariam novamente o conhecimento espiritual que o Espiritismo traz, que era, naquele tempo, no século XIX, renovador, e que o é até os nossos dias. Ele diz ainda assim, olha, ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus e de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação, e de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente às pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas,
Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas e de pregar. Aqui é um convite, então, aos espíritas do século XIX e a todos nós que hoje adotamos essa ideia, a levarmos essas ideias adiante, a fazer com que elas cheguem a mais pessoas. É assustador hoje a gente ver no mundo quantas pessoas reduzem a vida à pura materialidade e buscam soluções de dor, de sofrimento, e que muitas vezes vão trazer para esses espíritos na vida do além-túmulo grandes dificuldades e sofrimento. Quantas pessoas hoje não se suicidam acreditando que a morte do corpo físico é o fim dos seus sofrimentos, é o término de uma vida, às vezes, de dor, de angústias, e quando elas descobrem do outro lado que essa vida prossegue, sentem-se profundamente amarguradas e presas ao seu sofrimento que não termina com a morte. E eles estarão ali, então, em um grande sofrimento e até perguntarão, se eu soubesse. E muitos espíritos que se comunicam nas reuniões, eles declaram não entenderem essa nova realidade. Eles se manifestam dizendo que sofrem e que gostariam de ter aprendido antes isso. Há aqueles que até estranham a existência, a continuidade da vida depois da morte, porque ficam chocados com essa realidade. Recentemente, conversei com um espírito que se manifestava através de um médium e que falava exatamente disso, de não ser capaz de entender e aceitar uma vida espiritual, porque viver aqui no mundo material sem nenhuma compreensão dessa realidade espiritual. É por isso que o Espírito Erasto, então, vem e nos convida a fazer com que essas ideias cheguem a mais e mais pessoas. Esse pregar aqui não é no sentido tradicional das religiões cristãs, que ficou muito desgastado e perdeu muitas vezes o sentido, o significado, perdeu muitas vezes a autenticidade, e vivemos uma época que culturalmente as coisas se tornaram muito diferentes. Já não se faz mais aquela prática como se tinha nos tempos do cristianismo primitivo, e veja que quando a gente fala de primitivo, nós não estamos falando de inferior, estamos falando de inicial, em que era comum as pessoas falarem para as outras para divulgar as ideias. Hoje nós temos outros meios que envolvem a fala, que é através dos vídeos, dos materiais impressos, dos livros, e divulgar o Espiritismo pode ser por várias formas. Podemos presentear as pessoas com livros espíritas, podemos ajudar a compartilhar o conteúdo espírita de boa qualidade que está disponível nas redes sociais. E nós sabemos que hoje esse é um meio poderoso de fazer chegar às pessoas muitas ideias. Isso tudo é forma de levar as pessoas à possibilidade de pensar, olha, pode ser que exista essa vida que essas pessoas estão falando. Isso para o espírito em angústia, em sofrimento, muitas vezes é uma porta que se abre para um mundo novo, para uma estrada iluminada de possibilidades. E muitos poderão entrar por ela e encontrar mais sentido para a sua vida, força para superar suas dores e, assim, concluírem a sua jornada terrena. Olha, então nós todos somos desses que temos missão de propagar as boas ideias que o Espiritismo nos traz. Sim, vós todos, homens de boa fé que tendes consciência da vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro do ouro, que dia a dia mais se expande. Outra mensagem aqui a uma figura do Antigo Testamento, do culto do bezerro de ouro, que significa o quê? A idolatria das riquezas, né? Conta-se que Moisés, quando estava no monte, aguardando as leis divinas que viriam nas tábuas, o povo se entregavam ali a um culto, instituindo ali o bezerro de ouro como elemento de
crença, de fé. Hoje, nos nossos dias, a representação do bezerro de ouro é exatamente esse culto à matéria, ao mundo material. Moisés tentava ensinar ao seu povo uma religiosidade sem coisas materiais para serem cultuadas, para ajudar o pensamento humano a se distanciar da matéria e se aproximar do espírito. Era o alfabeto, era o início de tudo que se ensinava naquele tempo. Hoje ainda há muitas pessoas muito apegadas à materialidade para crer. Precisam de práticas, de elementos que catalisem a sua força, a sua fé, a sua crença. Hoje o bezerro de ouro é também as pessoas que acreditam, de que as riquezas são, na verdade, o único alvo da vida, aquilo que se deve ser buscado o tempo todo. E muitas pessoas vivem apenas para a vida material, não buscando a vida espiritual, não compreendendo o que significa espiritualidade, o que significa a transcendência do ser humano. Muitos vivem apenas para a materialidade e quando a dor é muito grande, eles pensam, por que continuar? É por isso, então, que nós hoje temos uma cruzada para aniquilar esse culto, a ideia de que a vida é apenas material. Precisamos deixar clara essa mensagem para todos, para que pelo menos a dúvida os ajude a pensar. Será que eu posso ter um resultado pior nessa possível vida espiritual que tanto falam? Isso por si só já pode ser um elemento de ajuda a muitos em sofrimento. Ide que Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Então que ninguém alegue a incapacidade, porque se nós estivermos de boa vontade, nós seremos usados pela providência divina para despertar a crença nas pessoas. Ide e pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. Muitos temem, enfrentar a reação do mundo espiritual inferior, muitos temem serem alvos da crítica, da chacota dos demais, muitos não afirmam as suas crenças perante os outros com medo de ofendê-los, mas nós acreditamos que elas são tão importantes para nós, por que nós teríamos medo das consequências de afirmá-las? É por isso que a gente deve estar sempre confiantes, pois nós não vamos nos prejudicar tanto. Talvez só um pouco, porque toda a defesa da verdade sempre traz alguma consequência para aquele que o faz. Mas o resultado positivo sempre justificará qualquer perda que a gente possa ter. Ide, homens, que sois grandes perante Deus e que mais felizes do que Tomé, crede sem querer ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guiará. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã nos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Partir, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira que só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo, e isso aconteceu de forma estrondosa no mundo do século XIX até os nossos dias, em que os conceitos, as ideias, as teorias estão em profunda transformação e mudança. E isso ainda continuará. Muitos paradigmas precisam ser vencidos, muitas ideias cristalizadas no pensamento humano precisam ser derrubadas, mas, sobretudo,
a ideia de espiritualidade do homem, de uma essência espiritual vivendo dentro dele, deve permanecer, deve existir e deve ser afirmada diariamente. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, aos simples e pequeninos que aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé, e de que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E, baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e os que o seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem a sua vaidade, a sua ambição, esses serão destruídos. Ou seja, esses perderão as suas oportunidades de vida, terão que recomeçar tudo de novo. Essa mensagem, então, do Espírito Erasto é um convite a mantermos sempre as ideias sobre o mundo espiritual, sobre a reencarnação, sobre a ordem da vida, sempre como uma pauta a trazermos nas nossas conversações, nas nossas afirmações positivas, não só para o mundo, mas para nós mesmos, todos os dias trazendo em nós essa confiança que nós precisamos ter para sermos verdadeiros exemplos dessa fé que nós acreditamos. Isso é uma forma de caridade também. Isso é uma forma também de levar às pessoas algo tão bom, tão precioso, que nos faz tão bem e que é tão importante para nós. Nós vamos encerrar hoje esse capítulo 20, encerrando aqui com a comunicação do Espírito Os Obreiros do Senhor, que é uma comunicação do Espírito da Verdade que foi dada em Paris em 1862. E em seguida a ela, nós vamos fazer a nossa prece e o nosso encerramento do nosso programa de hoje. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a sua obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas, infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se não vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer?
Porque pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nos unamos agora, neste momento, em nossas preces, em agradecimento a Deus pela revelação divina que nos é dada através da doutrina espírita, que nos acorda para as nossas responsabilidades, de nos educarmos espiritualmente, de nos iluminarmos e de que essa luz se estenda aos nossos irmãos em caminhada terrena. Pedimos a vós, Jesus, que no seu amor, na sua dedicação infinita pela humanidade, possa inspirar a todos os que, confiantes nas suas palavras, buscam viver segundo o vosso Evangelho e que trabalham por um mundo melhor. Que possa, Senhor, serem dissipadas todas as dissensões, rivalidades, tudo aquilo que enfraquece esse grande movimento regenerador pelo qual a humanidade necessita ser alcançada, ser envolvida. Que a ideia da imortalidade do espírito possa ser difundida de maneira equilibrada, racional, e que ela possa ser consoladora, mas também o alerta a todos aqueles que ousam pensar em desistir da vida. Que eles possam receber a iluminação e esclarecimento que os ajudem a vencer essas ideias tristes de abandono da vida terrena. Inspira, Senhor, a união entre todos aqueles que buscam o divino, para que não nos degladiemos, para que não nos vejamos como rivais ou como adversários, mas que trabalhemos pela paz e pela união entre todos, nessa caminhada em que cada um escolhe o seu caminho que nos levará a vós. Permita, Senhor, que consigamos essa realização, cultivando em nós a paz, a harmonia que esses princípios nos inspiram, tendo um olhar fraterno e amoroso para com todos os nossos irmãos de todas as denominações. E que possa haver união e paz entre todas as pessoas que lutam pelas causas que promovem a extinção da dor nesse mundo, Senhor. Que possam todos aqueles que desejam um mundo melhor unir as suas forças, ampliando a sua compreensão e o seu entendimento sobre as leis divinas. E que essas consolações todas que partilhamos aqui, Senhor, possam alcançar a tantos necessitados, a tantos corações desesperados, a tantas pessoas que passam tantos momentos angustiosos e de dúvida. Que eles possam ter acesso ao conhecimento espiritual, Senhor. Que eles consigam perceber que nós não estamos aqui por uma obra do acaso ou que estamos desamparados. Que eles possam ser fortalecidos em suas boas resoluções e que possam prosseguir em sua evolução, alcançando cada vez mais segurança, paz e harmonia em suas vidas. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Graças te damos. Meus amigos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue aqui acompanhando a nossa programação do nosso programa Ponto de Vista. Nos ajude na divulgação dessas ideias para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas pelo conhecimento espiritual.
Todos nós temos um compromisso com essa verdade que nos ilumina, nos esclarece. Compartilhemos, divulguemos, vamos curtir, comentar tudo que se produz de bom no meio espírita, para que mais e mais pessoas tenham acesso. Nós sabemos que os algoritmos dessas redes sociais, elas dão visibilidade àquilo que é divulgado a partir das manifestações que as pessoas fazem. Simplesmente assistir e não curtir, não compartilhar, não comentar, acaba não gerando esse impulsionamento dos vídeos e de tantos materiais tão bons que tem. Então, tudo aquilo que a gente vê que realmente é positivo para alguém, vamos ajudar nessa divulgação. E aí nós vamos estar ajudando nessa divulgação e cumprindo um pouco dessa tarefa que os Espíritos nos disseram que são tão importantes para nós, que acreditamos nessas ideias. A maior prova do testemunho do quanto uma ideia é importante para nós é o quanto nós abraçamos essa ideia em nossas vidas. E que o nosso Mestre Jesus, médico de nossas almas, nosso benfeitor planetário, possa nos envolver e amparar a todos. Um grande abraço e até a próxima.